Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço a gentileza, aproveitando que nós estamos em pé, você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso de número 19 ao versículo de número 22. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 19 ao verso de número 22. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a preciosa palavra do Senhor nesta versão. Assim as duas mulheres foram-se, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém, do princípio da cega da cevada. Amém. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito, Senhor, ministrando ao nosso coração. Da mesma forma que o Senhor falou conosco, Senhor, na semana passada, que eu possa ser um instrumento Teu para entregar, Senhor, a Tua mensagem aos corações nesta noite. Continua conosco, recebe todo louvor, toda adoração, e nós te agradecemos no Teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deixe tomar o vosso assento. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, é um grande privilégio, uma honra estar nesta casa. Eu sou belemita e aqui eu aprendi a adorar ao Senhor. Foi nesta igreja que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aqui eu tive a oportunidade de me casar e também de trabalhar no ministério com adolescentes, e aprove a Deus nos levar no ano de 2005 para o Rio de Janeiro, e estamos lá já há 16 anos servindo ao Senhor, e é uma alegria muito grande voltar neste púlpito. Aqui comecei meu ministério em 96, comecei participando com os nossos irmãos, ajudando aqui na direção do culto, e tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, onde eu aprendi, fui discipulado e tenho uma alegria muito grande no meu coração por todos os irmãos que participaram desta etapa tão importante. Amém? Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa falar com você de uma forma profunda, inequívoca, e que o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos conta a história de Noemi. O livro de Ruth, ele possui uma função muito linda e muito específica no texto sagrado. Vai falar acerca de uma ação de Deus, uma ação de Deus que vai confirmar a promessa do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu aqui neste livro, ele aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas é importante que você entenda e reconheça que essa história que nós acabamos de ler, esta parte dessa história, tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida, tem muito a ver com tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Porque nós estamos vivendo exatamente essa parte do texto. Noemi, ela casada com Elimeleque, seus 2 filhos, num período de grande crise,
almejando melhorar de vida, almejando melhorar a sua condição, ela vai deixar a terra de Belém num momento de fome e vai ter residência na terra de Moabe. E durante o tempo que ela permaneceu ali, seus filhos se casaram com as mulheres moabitas, mas aconteceu que Noemi fica viúva, ela perde o seu esposo. Elimeleque morre na terra de Moabe. E depois de 10 anos, seus filhos também morrem. E agora ela está vivendo um dilema muito difícil. E ela sente no seu coração um desejo e toma uma atitude: eu vou voltar para a terra de Belém. E as suas noras as acompanham, e durante uma parte do caminho ela vai tentar demovê-las dessa decisão. Fala assim: vocês precisam continuar a vida de vocês, vocês não precisam me acompanhar. Mas as noras querem acompanhar, elas andam mais um pouquinho, e mais uma vez ela fala: não, vocês não precisam me acompanhar. E uma delas volta, Orfa volta, mas Ruth vai fazer uma das declarações mais profundas de compromisso com alguém. Ela vai declarar para Noemi que ela não iria deixar. Não me instes para que te deixes. Aonde quer que fores, irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma declaração de amor, de compromisso, de fé. E agora essas duas mulheres voltam para Belém. E quando as pessoas olhavam para Noemi e falavam assim: mas não é essa Noemi que há um tempo atrás saiu para buscar uma nova oportunidade, para melhorar de vida, ela voltou? Mas Noemi era uma mulher de muita atitude. Ela falou assim: não me chame de Noemi, vocês vão me chamar de Mara, que significa amargura. Meu nome agora é amargura, o meu nome é sofrimento. Um sofrimento que aprove a Deus permitir que chegasse na minha vida. O Todo-Poderoso me afligiu. Na sua mente, ela imaginava estar sendo punida por Deus, porque durante um tempo ela saiu de Belém, ela foi para uma outra terra. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo exatamente este momento. Um momento de contabilizar perdas. Noemi chega naquela terra com o seu coração pesaroso. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. E nós que estamos aqui, todos nós de alguma forma perdemos alguém. Se você não perdeu um ente querido, você perdeu um conhecido, você perdeu um amigo, você perdeu um vizinho. Alguém perto de você se foi com esta terrível doença que tem afligido a humanidade. Nós estamos como Noemi, contabilizando perdas, tentando juntar os cacos, olhando para toda esta situação, tristes, porque é um momento difícil, é um momento que a nossa liberdade está cerceada. Nossa liberdade está cerceada, você não pode sair sem usar a máscara, tem que usar máscara. Alguns entendem a responsabilidade, usam a máscara com responsabilidade. Outros usam a máscara por medo. Estão com medo. O que vai acontecer conosco? Não podemos nos abraçar. Não podemos nos congratular, estar juntos. A gente gosta tanto de apertar a mão do outro, tem que ficar dando soquinho. E às vezes a gente não sabe, né, velho? Dá soco, aumenta a mão, aí fecha a mão, dá soco, não sabe se dá soco, se chega, se pode. E como é difícil viver sem poder abraçar alguém. Nós estamos vivendo esse momento em que nós fomos cerceados de nos
despedir dos nossos queridos que se foram, não pode. Nós estamos vivendo esse momento, nós estamos como Noemi. E qual foi a decisão de Noemi? Falou assim: mudei meu nome. Meu nome agora é sofrimento. Deus permitiu que esse sofrimento chegasse na minha vida. Agora meu nome é amargura. Nós estamos vivendo exatamente neste momento. Mas da mesma forma que Noemi, nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente. A gente está vivendo hoje. Nós estamos entristecidos. Nós estamos abatidos. Saímos com dor no coração. O que vai acontecer? E agora? E nesses momentos, nós precisamos ajustar os óculos da vida. Nós precisamos ajustar a forma como nós vemos a vida, a existência. Como nós olhamos para a nossa própria história, agora nós precisamos ajustar as lentes. Porque nós precisamos ver algo, observar algo do qual não observávamos antes. Em primeiro lugar, a primeira lente que nós precisamos readequar os nossos olhos, carnais e espirituais, emocionais, é a lente da esperança. Primeira lente que nós precisamos adequar é a lente da esperança. Alimentar a nossa alma com a esperança que advém da palavra de Deus. A nossa esperança não advém de uma promessa de um governo. A nossa esperança não advém de uma promessa de uma ação humana, mas a nossa esperança vem através da doce e preciosa palavra do Senhor, que nos diz em Lamentações 3:23, entretanto disto me recordo, e por isso tenho esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O momento agora, meus queridos irmãos, é de alimentar a nossa vida com a esperança que advém da palavra de Deus. Somos tentados, como Noemi, a tomar esta atitude e dizer: não, a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só amargura, a minha vida é só tristeza. Mas agora a palavra do Senhor me convida você, convida a mim, a mudarmos a nossa lente e começarmos a olhar para a esperança que advém das promessas da palavra do Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, mais do que nunca, neste momento, modificar a nossa atitude diante daquilo que está acontecendo. Nós precisamos olhar com os olhos da esperança, entender, compreender que não importa o que aconteça, tudo está exatamente debaixo do controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele continua à frente da igreja, Ele continua à frente da tua vida, Ele continua à frente do ministério, Ele continua à frente do seu trabalho, Ele continua guardando a sua família. O Deus não mudou, Ele continua sobre a nossa vida, guardando, cuidando, nos conduzindo, nos orientando. Nós precisamos alimentar a nossa alma com a esperança que vem da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a história vai nos dizer que Ruth começa a tomar as atitudes dos povos pobres que moravam em Judá. E os pobres, eles iam atrás daqueles que colhiam as espigas. E era uma orientação da lei que não deveria se pegar todas as espigas, mas deveria deixar algumas para os pobres. E ela está ali fazendo o seu trabalho, porque Ruth era trabalhadora, e ela está pegando as espigas. E de repente um homem chamado Boaz começa a olhar Ruth, reconhece Ruth,
e orienta os seus empregados, fala assim: olha, deixa cair mais espigas, vai deixando cair espiga, deixa ela. E ela vai pegando as espigas e vai levando o sustento para casa. E ela começa a falar com a sua sogra de tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente, meus queridos irmãos, modifica. O ânimo de Noemi se modifica. Por quê? Porque ela começa a ter esperança. Em Ruth 2:20 ela vai dizer: disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos ramidores. A esperança volta para o coração de Noemi. Ela começa a ver: não era punição de Deus, não. Tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, isso não se trata de uma punição de Deus, mas é um sinal de alerta, é um sinal amarelo para dizer que nós devemos buscar cada dia mais a presença do Senhor. É impressionante, mas durante um tempo nós fechamos as portas da igreja sem nenhum tipo de perseguição. Ninguém sabia o que fazer. O que nós vamos fazer? A gente não pode se reunir. As portas da igreja se fecharam. Não tinha exército na rua, não tinha polícia prendendo. Nós fechamos as portas da igreja. E isso foi um sinal de alerta. Foi um sinal amarelo da parte do Senhor. Que tipo de vida nós estamos levando diante de Deus? Não era tão fácil vir no culto. E às vezes a gente reclamava do culto. Hoje o culto não foi bom, não. Aquele pregador fala muito alto, aquele pregador fala muito baixo, erra muito no português, fala muito rebuscado, tem a voz muito grossa, tem a voz muito fina. E o som está muito alto, o som está muito baixo, o menino toca, o menino não toca. Toca a bateria, não toca a bateria. A gente se esqueceu que o culto não é para a gente, o culto é para Deus. E nós não fomos chamados para participar de um culto, nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos chamados para adorar o Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando nós finalmente conseguimos voltar para a casa do Senhor, a gente começou a compreender o que isso significa. A gente começou a sentir saudade. Nós estávamos como o salmista, falando assim: quem me dera aquele tempo em que eu liderava as passeatas, aquele tempo que eu andava e todo mundo ficava alegre. E esse é o momento que a gente está vivendo, para a gente conseguir resgatar a alegria de estar na presença do Senhor, resgatar o valor de olhar para o irmão e falar assim: meu querido, a paz do Senhor. Olha o que nós estamos vivendo. Nós temos que resgatar a esperança do nosso coração. A primeira lente é a lente da esperança. A segunda lente, meus queridos irmãos, que nós devemos ajustar os óculos da nossa existência para conseguirmos vivenciar este momento de sofrimento e frustração que nós estamos vivendo, é a lente da promessa de Deus. Nós precisamos ajustar a lente da promessa do Senhor. Sobre a minha vida e sobre a sua vida há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus que está sobre nós. E nós andamos debaixo desta promessa. É a promessa do Senhor. É a promessa que diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Há uma promessa de Deus dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há uma promessa de Deus sobre nós. E nós precisamos compreender o que isto quer dizer. O Senhor, Ele tem uma promessa sobre a minha vida, o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida. E é com esta lente que nós devemos olhar para este momento. Há uma promessa de Deus. Meus queridos irmãos, nós devemos compreender que Deus nunca fala nada de que nós não venhamos a saber. E tem gente que às vezes quer ouvir a palavra de Deus, Celso, e quer ouvir algo que deseja no seu coração.
Mas eu vou logo te dizer, Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir, não o que você quer. E você precisa compreender uma coisa. Se Deus falou que vai te dar vitória, é porque vai acontecer de tudo para que você não acredite nisso. Deus falou assim: vou te dar vitória. Saiba que a luta vai ser grande. Não vai ser fácil. Mas há uma promessa: Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Mas se Ele falou que vai dar, é porque vai ser difícil, meu irmão. Então você precisa entender que quando a palavra de Deus vem na minha vida e vem na sua vida, porque vai acontecer tudo ao contrário, e você deve glorificar o Senhor e compreender que é uma ação de Deus. Você precisa crer na promessa do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Então dá glória. Porque se você não está vendo nada, é porque tem uma promessa. Porque se você estivesse vendo, não tem promessa. Você sabia que sem promessa não tem fé? Fé, meus queridos irmãos, é promessa. E o que é a promessa? É a prova das coisas que não se vêem. Se você está vendo, não precisa de fé. Agora, se você não está vendo, saiba que o Senhor vai agir, porque Ele com certeza será glorificado na minha vida e na sua vida. Creia nas promessas do Senhor. A primeira lente é a lente da esperança, que advém da palavra de Deus. A segunda lente é a lente da promessa do Senhor. E a terceira lente é a lente da ação de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que Deus é diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos do Senhor, eles são mais altos. A palavra vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, porque os caminhos dele são mais altos. O jeito de Deus trabalhar, o jeito de Deus agir é diferente do jeito que nós queremos que Ele venha agir. Nós queremos o conforto, nós queremos a tranquilidade, mas muitas vezes, no barquinho da vida, Deus nos conduz às mais difíceis tempestades. Como é difícil passar por essas tempestades. Barquinho da vida, ele vai sacudido de todo lado, batendo de um lado, batendo do outro. E a gente começa a perguntar: meu Deus, será que vai ser assim que eu vou embora? Será que vai ser assim que eu vou partir? Será que o barco da minha vida vai virar? Mas é nesses momentos que você precisa entender que o agir de Deus não é o meu agir. Nos momentos de tempestade, largue o timão da vida e entregue para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tira a mão. Ah, pastor, o problema está muito difícil porque você está com a mão nele. Você sabia que Deus respeita? Deus nos respeita. Esse problema que a situação está difícil, enquanto você estiver com a mão nele, Deus não vai se mexer. Ele vai respeitar você. Você quer resolver? Você resolve. Mas a partir do momento que você largar e disser: Senhor, agora é contigo, o Senhor pode resolver, aí Ele vai resolver. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Ele resolver, você vai dizer assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Era Deus o tempo todo. Era Deus o tempo todo. Muitas vezes nós ficamos como Jacó. A gente tem um sonho,
Jacó teve um sonho deitado, fugindo do seu irmão. Ele deita para dormir, usa um travesseiro como uma pedra como travesseiro. Tem um sonho, quando ele acorda apavorado. Ele diz assim: certamente Deus está aqui e eu não sabia. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus. Elias estava dentro de uma caverna, e veio furacão, e veio vento, e veio tempestade, mas Deus não estava no furacão, Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade, Deus estava na brisa suave. O Senhor estava na brisa suave. Você não sabia? Você não sabia? Que quando você dobra o seu joelho lá na sua cama e ninguém te vê, Deus está ali com você. E aonde Deus está, o mal tem que sair. Há uma ação de Deus que você não compreende. Há um agir de Deus que você não compreende. Você diz assim: pastor, parece que Deus está dormindo. Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está entendendo o que eu estou sentindo nesse momento? Tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor, tanta dificuldade. Aonde está Deus? Eu quero lhe dizer que Deus não dorme. Certamente não dormitará o guarda de Israel. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando pela sua vida. E enquanto você está absorto com uma série de coisas que estão acontecendo, Deus está agindo. Você não está vendo, você não está percebendo, mas Ele continua agindo. Ele nunca mudou o jeito de trabalhar. Deus vai trabalhando e vai fazendo. E quando acontecer, você vai ficar como os israelitas no Salmo de número 126. No momento que o Senhor te der a vitória, você vai dizer assim: nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus não trabalha do meu jeito, Deus trabalha do jeito dele. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E como é difícil viver isto. Como é difícil passar por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Coração enganoso. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes eu e você nos sentimos sozinhos. Mas é exatamente isso. Nós nos sentimos sozinhos, mas não quer dizer que nós estamos sozinhos. Meu coração diz: você está sozinho, mas eu não estou sozinho. Há um Deus no céu que ainda está cuidando de nós. Há um Deus no céu que ainda está comigo. Há um Deus no céu que me entregou uma palavra que disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido irmão, saiba diferenciar quando você está sentindo e quando é uma verdade. Porque às vezes as pessoas, elas declaram as coisas como se fosse verdade, mas não é verdade. Deus chamou a atenção de Caim. Caim ficou bravo, descaiu-lhe o semblante, ficou com a cara feia. E Deus vai lá chamar ele. Por que ele descaiu o semblante? Se você não fizer o bem, você não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado quer dominar você. Deus chamou a atenção de Caim. E tanta gente que tomou a decisão errada, se afastou dos caminhos do Senhor, porque simplesmente Deus não fez o que você achou que Ele devia fazer. Porque simplesmente tomou um caminho diferente, você ficou chateado, aborrecido e virou as costas para Deus. Você precisa compreender que o jeito de Deus é diferente. A forma de Deus agir é diferente. Às vezes você está que nem Noemi, você está bravo. Está bravo, meu nome é sofrimento.
Meu nome é amargura. Eu sou amargo. Não, você não é amargo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Há uma promessa de Deus sobre você. E você precisa cuidar do seu coração. Não deixe a amargura entrar no seu coração. Não deixe a tristeza criar raiz aí dentro. Mas começa a declarar que o Senhor é Deus. Bendito seja o Senhor. Essa foi a palavra de Noemi, quando ela começou a ver um agir de Deus, ela começou a ver uma ação de Deus. Bendito seja o Senhor. Há uma ação de Deus. Deus está mostrando que Ele tem um caminho diferente. É assim que diz a palavra do Senhor: faz os meus pés como os da corça nos lugares altos. O Senhor, Ele vai mandar você por um caminho que você não entende, mas Ele estará com você. Ele vai te levar e você vai chegar lá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Deus não dorme. Há uma ação de Deus. Ah, pastor, mas está acontecendo tudo errado. Está tudo errado. Eu quero lhe dizer uma coisa: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Parece ruim agora, parece errado agora, mas há uma ação de Deus que você não compreende, que você não entende. Então o que eu tenho que fazer? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Paulo e Silas pregando o Evangelho. De repente aparece uma moça com espírito de adivinhação. Paulo olhou e falou assim: isso não é normal. Ele ora, repreende aquele espírito de adivinhação. O pessoal fica nervoso com Paulo e Silas e bate neles, manda prender-eles. Prende as mãos e os pés e joga numa prisão sem janela. E aí, se fosse eu e você, a gente ia estar lá choramingando: ah, Deus, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou isso? A gente estava fazendo a tua obra. Nós estávamos lá pregando, nós não fizemos nada demais, mas a gente está aqui com as costas toda lanhada, tudo ruim. Se fosse eu e você, ia ser assim. Mas o que Paulo e Silas estavam fazendo? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você adora, enquanto você cultua, enquanto você se liga com Deus, até quem não tem nada a ver será tocado pela ação de Deus quando ela chegar. Eles estavam sem entender nada, mas estão lá cantando, estão cantando, cheio de dor, cheio de dificuldade. O que eles estavam pensando naquele momento? Passa na cabeça deles. Você acha que alguma coisa ia acontecer? Não, estavam só adorando. Eles estavam só adorando. Você veio aqui essa noite, não perca a oportunidade, adore a Deus. Você está assistindo esse culto? Foi sem querer não. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Adora do seu jeito. Adora da sua maneira. Fala com Ele. Abre o seu coração para Deus. Não abre o seu coração para o Facebook, não. Não abre o seu coração para o Instagram. Não abre o seu coração para as redes sociais. Não, abre o seu coração para Jesus. Eu queria te desafiar a abrir o coração para Deus. Você já tentou reclamar com Jesus alguma vez? Já tentou, Dani, reclamar com Jesus? Bravo, eu vou orar agora. Eu vou orar e vou falar com Deus. Eu não aceito essa situação. Aí você dobra o joelho e quando você começa a falar, o Espírito Santo entra e você começa a dizer: ah, Jesus, tem misericórdia. Já tentou reclamar com Deus? Vai reclamar com Deus, aí você vai ver o seu problema mudar. Se reclamar com os outros não muda não, mas se você falar com Jesus, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Há uma ação de Deus, você não entende, você não compreende, Deus está agindo, porque Ele avisou. Porque não foram uma, nem duas, nem três vezes que Deus usou pessoas, homens e mulheres, e falou assim: vai vir um tempo, vou apertar. Nada do que está acontecendo é algo do acaso, é uma surpresa. Não, Ele avisou, Ele falou. Ah, pastor, as pessoas estão longe. Não, as pessoas não estão longe não.
Porque essa situação só veio para mostrar quem é quem. Já estava longe antes. Não está longe agora. Agora é só uma manifestação daquilo que já acontecia antes. Mas Deus avisou. Ele falou que ia passar a peneira. Mas sobre a sua vida há uma promessa de Deus. Tem uma promessa de Deus aí, que você não pode deixar morrer, que você não pode deixar acabar. Há um agir de Deus. Deus não dorme. Você quer saber o resto da história? Você lembra que eu falei que nós estamos aqui? Nós estamos aqui no capítulo 1. Estamos aqui passando por essa luta. Mas olha, vai chegar uma hora que nós vamos passar e vamos virar a página. Sabe o que vai acontecer lá para frente? O que vai acontecer é que Deus vai mudar tudo. O que vai acontecer é que Boaz é o remidor da família. E Boaz vai se casar com Ruth. E Boaz vai ter um filho com Ruth. E Noemi, que começou a história dizendo assim: eu não tenho mais alegria. Agora Noemi está segurando uma criança no colo. É seu netinho, é Obed. Obed nasceu e está Noemi segurando o colo, mas ela não entende, ela não compreende que Obed é parte de uma promessa, porque Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi, e Davi, ele será da linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela está ali segurando uma criança, mas ela não entende, ela não compreende que o agir de Deus não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. A promessa do Senhor, ela vai atravessando os tempos, as épocas, ela vai atravessando. Sobre a sua vida está a oração do seu papai, a oração da sua mamãe. Mas o meu papai e minha mamãe não estão mais aqui, Deus recolheu, mas a oração está diante do Senhor, porque ela sai daqui deste plano, ela entra diante do trono da graça, e quando ela chega no trono da graça, ela fica eterna, e quando ela fica eterna não tem tempo mais, e aquela oração está diante de Deus, e esta oração está sobre a sua vida, e você está nos caminhos do Senhor, porque alguém orou por você. E do mesmo jeito que você está orando e dizendo: Senhor, será que nada vai mudar? Entenda que a sua oração, ela sai deste plano, ela sai deste tempo, e ela entra na dimensão espiritual. E quando ela entra na dimensão espiritual, ela vai diante do trono da graça do Senhor. E lá diante do trono da graça do Senhor, não há tempo, não conta minuto, não conta hora, não conta dia, mas ela fica ali diante do Senhor. E se for cheiro suave, Deus vai sorrir para você, e se Ele sorrir, a sua vitória já está garantida. Você sabia que isto é adoração? Isto é adoração, trazer alegria ao coração do Senhor. É isto que é adorar. Já dizia a canção: adorar a Deus é mais do que cantar. É verdade. Adorar é Deus olhar para a gente e dar um sorriso, falar assim: bem-estar, servo bom e fiel. Adorar a Deus é Deus olhar e falar assim: viste meu servo Jó, temente, fiel, não se desvia. Olha aí, olha Jó aí. Isso é adorar. Adorar é Deus se alegrar com a nossa vida. Adorar é quando você fala e Deus confirma. Está aí, olha só. Fonte de água doce não dá fonte amarga. Não sai água amarga, sai água doce. Fonte de água doce sai bênção. Fonte de água doce sai promessa, sai palavra. Fonte de água doce sai aquilo que agrada ao coração de Deus. Meus queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Deus mudou tudo. E a bênção do Senhor foi tão grande que eles não conseguiram imaginar. Quando Noemi está segurando Obed, ela não consegue imaginar o que estava acontecendo. Ela não tem ideia. Para ela era um momento de alegria, aquela hora era alegria. Mas aquela alegria era cumprimento da promessa do Senhor. A bênção que o Senhor vai te dar não é uma casa, não é um carro. A bênção que o Senhor vai te dar é algo muito maior. Salvação na sua casa, libertação, libertação de vício, libertação de drogas, mudança de destino, mudança
de vida. Esta é a bênção que vai alcançar a minha vida e a sua vida. É isto que vai acontecer, meu irmão. É muito melhor do que chave. É muito melhor do que qualquer coisa material. Porque às vezes quando a gente fala de bênção, a gente pensa em algo material. Meu querido, é muito mais. É muito melhor. Porque o Senhor, Ele nos dá muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pediu uma coisa, Deus vai te dar algo muito melhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que você tem que fazer agora? Sabe o que você tem que fazer agora? Você precisa cuidar do seu coração. Agora você precisa regar o seu coração. Não permitir que ervas daninhas tomem conta. Não permitir que o desespero tome conta da sua vida. Agora é hora de você regar a sua vida com a palavra de Deus, que vai te trazer à memória as promessas do Senhor. E estas promessas vão alimentar a sua alma com esperança. E essa esperança, ela vai fazer com que você viva a ação de Deus. Deus está agindo. Você vai viver esta ação. Você vai viver. Alguém disse assim, não tem mais jeito. Tem jeito para Deus, tem jeito. Deus vai mudar este quadro. Deus vai mudar essa situação. Creia no Senhor Jesus. Creia na ação de Deus, porque o melhor ainda está por vir. Vai chegar o momento do livramento, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Passemos a madrugada, porque Canaã é logo ali. Caminhe mais uma milha, anda mais um pouquinho, levante a cabeça, adore ao Senhor. Falta só mais um pouquinho. Vamos andar mais, porque nós viveremos a bênção de Deus. Nós viveremos a bênção do Senhor. Às vezes a gente precisa falar com a gente mesmo. A gente tem que dizer assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que você está abatido aí pelo lado de dentro? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ah, mas não tem como confiar. Tem. Confia na palavra dEle. Confia na presença dEle. Confia na orientação da palavra dEle. Deus tem orientação para nós. Não abaixe a cabeça. Não permita que essa tristeza tome conta de você, não. Mas enche o seu coração com a esperança que advém da palavra do Senhor. Baixe a sua cabeça, feche os teus olhos. Você que está em casa, você que está nos ouvindo de algum lugar, baixe a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos concedeu a oportunidade de estar aqui nesta casa. Pai querido, de alguma forma esta mensagem está sendo transmitida aos corações, e nós te agradecemos por isto, e rogamos a Ti, por nós que estamos aqui de forma presencial, e por aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Pai querido, que o nosso coração seja abastecido com a esperança que há em Ti, na Tua palavra, com a esperança na Tua presença, na doce presença do Espírito Santo. Pai querido, abençoa os Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão vivenciando esse momento tão crítico, tão duro, tão complicado. Pai querido, que o Senhor possa mandar um refresco da parte do céu. Que o Senhor possa mandar uma brisa suave sobre a nossa vida. Que o Senhor venha encher o nosso coração de esperança em Ti, Senhor. Trazermos à nossa memória as promessas e compreender que o Senhor tem um agir, que o Senhor tem um operar. Manifesta o Teu poder, a Tua graça. Seja com cada um, Senhor. Abençoa os corações e as mentes. E desde já, nós Te agradecemos no Teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Querido, dá um ré. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser
novo. Talvez você esteja me ouvindo. O primeiro convite que eu quero lhe fazer nesta noite é para aqueles que de alguma forma se afastaram dos caminhos do Senhor. Você não precisa de mim para saber como você está diante de Deus, porque o Espírito Santo já tem falado ao seu coração e já tem lhe orientado. E a bem da verdade, você já sabe o que você tem que fazer. Você precisa voltar para Jesus. E nós convidamos, em primeiro lugar, aqueles que desejam voltar para o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração por você nesta noite. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero fazer uma oração por você. Nós temos alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Você estava afastado, mas Jesus te trouxe de volta. Tem alguém para o Senhor Jesus? Só fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Temos um jovem? Glória a Deus. Se alguém puder acompanhar este jovem, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo convite que eu quero fazer é para quem ainda não aceitou Jesus como Salvador. Se você quiser voltar para Jesus, você pode voltar aí, aonde você está. Manda uma mensagem, nós vamos orar por você. Faça como este jovem. Volte para os caminhos do Senhor. Nós temos alguém que deseja aceitar Jesus. Temos alguém que deseja aceitar o Senhor. Se você quiser aceitar Jesus, convidar o Senhor para entrar no seu coração, que você possa escrever e fazer uma oração comigo. Eu peço a gentileza que a igreja fique de pé. Nós vamos orar